Fala moçada, beleza? Hoje a gente vai falar aí sobre a Guerra de Canudos. Eu tô até de preto aqui hoje, é uma página muito triste da nossa história. E eu tô fazendo esse vídeo aqui porque essa semana que passou agora, semana passada, eu recebi um WhatsApp de um grande amigo meu. Pra quem não sabe, eu sou músico e o baterista que toca comigo me mandou um WhatsApp me mostrando o livro que a filha dele de 17 anos tinha comprado na internet pra ler. E que ela tava lendo e se interessando muito pela história. Perguntou se eu sabia alguma coisa pra falar com ela. E o livro era Os Sertões de Euclides da Cunha. Esse aqui que eu tenho. Ela pegou uma outra edição, mas esse livro aqui. E eu fiquei muito feliz de ter uma menina de 17 anos se interessando pela história do Brasil. Tá certo? Então a gente vai fazer esse vídeo hoje em homenagem à filha do Dudu Batuque, meu grande amigo batera. Beleza? Vamos com a gente nesse vídeo. Fala moçada, beleza? Thiago na área. Hoje a gente vai falar aí sobre a Guerra de Canudos, né? Essa página grotesca da nossa história, né? Essa mancha, né, na história do Brasil, tá certo? A Guerra de Canudos aconteceu no finalzinho do século XIX, tá? E o exército inteiro, né, mais de 50% do efetivo do exército brasileiro, né, se envolveu aí nessa chacina que mataram quase 25 mil pessoas, quase 25 mil cidadãos nordestinos, retirantes, tá? E isso começa com a peregrinação do Antônio Conselheiro, um beato, profeta nordestino. Pra gente começar a falar da Guerra de Canudos, a gente tem que falar do Antônio Conselheiro. Seu nome de batismo era Antônio Vicente Mendes Maciel. Ele nasceu no Ceará em 1830. Ele foi comerciante, foi rábula, né? Ele foi um advogado sem formação, mas que tinha conhecimento das leis, era um cara instruído. Tá? E em 1960, ele tem uma visão de Deus, ele num sonho tem uma visão de Deus mandando ele largar tudo que ele tem e cuidar do povo dele, do Nordeste. Então ele em 1960 se torna um peregrino, né? Ele começa a vagar pelos sertões do Nordeste, pregando a palavra, né? Aquela palavra de Deus, né? Uma palavra de Deus aí, pregando uma fé, né, e combatendo a República, a nova República. O Brasil estava, né, começando aí o seu modelo republicano de governo, tá? E combatendo ele era contra, tá? Então ele vai arrecadando muitas famílias, muitas pessoas, tá? Até que ele chega num povoado chamado de Belo Monte. E isso aconteceu em 1993. Ele chega aí a Belo Monte, né, na verdade, um povoado de Canudos, era uma fazenda abandonada que tinha uma capelinha. Então ele chega com seus retirantes e ali ele começa a construir uma cidade. E essa cidade começa a acolher muita gente no Nordeste, né? O pessoal aí o Brasil estava passando uma situação muito complicada. A gente estava aí mudando o governo, estava saindo do período monárquico para o período republicano, né? A economia estava descontrolada, principalmente no Nordeste. A seca estava assolando. A gente vai ter aí, né, um nível de desemprego muito alto, porque os escravos que foram abolidos, né, nessa abolição da escravatura desordenada que tivemos no Brasil, estavam perdidos, julgados. Então esse pessoal foi todo. O retirante, o escravo, né, o ex-escravo, o escravo abolido, né, o nordestino ali, o sertanejo nordestino que não tinha como comer, que sofreu pressão do coronelismo. Então esse pessoal foi todo indo, né? Ou seguiu o conselheiro até a chegada da cidade, ou foi indo para a cidade do conselheiro, pro arraial que ele estava construindo, que ele deu o nome de Belo Monte. Em 1893 teve o primeiro conflito. Policiais e fazendeiros começaram a cercar, né, o vilarejo e combater esse êxodo que estava acontecendo. Começaram a atacar as pessoas que estavam indo para a cidade do conselheiro.
para que as pessoas não fossem. Estava ficando sem mão de obra, né? Eles falaram que a cidade de Belo Monte era uma cidade sem lei, e era de verdade, né? O conselheiro regia a cidade ali pelas suas leis, então assim, não tinha polícia, não tinha bandido, né? Era um vilarejo que era divisão total de produção, então cada um produzia as suas coisas, era tudo reunido, distribuía para os moradores do vilarejo, e essa sobra que não fosse distribuída eram vendidas nas cidadelas da região. Então muita gente foi indo para essa cidade. E aí o que acontece? Então os fazendeiros começaram a combater isso, e a força policial também da Bahia começou a combater um pouco. E aí teve uma resposta dos moradores, né, da cidade de Belo Monte, né, que se defenderam desse ataque da polícia dos fazendeiros. Eles foram chamados de conselheiristas. E é a primeira vez que surge aí na literatura o termo de jagunço para o retirante sem casa no Nordeste, né, o armado. Porque antigamente usava o termo, era um termo muito pouco usado, mas mais para quem era guarda-costas, de fazendeiro e tal. Não, dessa vez surge o termo jagunço, os jornais falam jagunços, né, sobre esses combatentes, né, sertanejos. O que acontece? Então, estava cheio, né, a cidade estava cheia, estava crescendo, teve esse primeiro conflito em 1893, que os conselheiristas conseguiram segurar, mas em 1896 estourou aí o estopim do que foi o rastilho de pólvora para estourar mesmo a Guerra de Canudos. Lembra que a gente já tinha aí o problema dos fazendeiros, né, o problema da polícia da região da Bahia contra a cidade do conselheiro, que era uma cidade que não pagava imposto, né, que não estava dentro da República. O conselheiro era mesmo contra a República, ele falava que a República era coisa do cão, até porque a República tinha o governo, né, o regime republicano tinha separado a igreja da política, né, então ele falava que isso era coisa do demônio, coisa do capeta, do capiroto, então ele era contra, ele era a favor da monarquia mesmo. E aí o que acontece? Em 1896, o conselheiro tinha a capela da cidade, que ele reformou, e de algumas casas de alvenaria e tal. E o conselheiro compra umas madeiras da cidade de Juazeiro, na Bahia, tá? Não é Juazeiro do Norte, no Ceará, não. Na cidade de Juazeiro, na Bahia. E para construir, compra uma história de madeira para construir uma catedral nova em Belo Monte, para aumentar, construir mesmo uma catedral em Belo Monte. E aí a cidade de Juazeiro recebe a encomenda, recebe o dinheiro à paga da encomenda das madeiras e não entrega essas madeiras. E aí o conselheiro vai, aliás, uma junta dos conselheiristas vai a Juazeiro algumas vezes para buscar essa madeira, o qual eles não conseguem receber. A cidade enrola para entregar as madeiras e não entrega, né? Até que eles vão com uma força maior para cobrar essas madeiras. O prefeito sente uma ameaça daquilo, ele sente que os conselheiristas vão invadir Juazeiro. E aí o que acontece? Ele convoca a força policial. E a força policial vai para Belo Monte, tá certo? E aí ela chega a Belo Monte, né? E dá de cara com os conselheiristas, os jagunços conselheiristas, fazendo a defesa da cidade. Nesse ataque foram envolvidos mais de 1000 conselheiristas, mas eles estavam armados com facões, com foices, pedaços de madeira, pedra, eles não tinham arma de fogo, né? A força policial foi armada com arma de fogo, revólver e rifle, etc e tal. E aí a força policial acabou sendo vitoriosa nesse conflito. Mas ao final do conflito, que demorou por horas, né, a força policial não tinha mais condição nenhuma de fazer o ataque, né, a cidade de Belo Monte. Foi, né, interpelada antes, porque estava cansada, estava fisicamente cansada, desestruturada. Então eles recuam para Juazeiro de novo, Juazeiro da Bahia, e os conselheiristas recolhem as armas que ficaram, né, os despojos de guerra, né, eles recolhem as armas que ficaram da força. E aí o que acontece? Então agora a força de defesa de Belo Monte, da cidade do Antônio Conselheiro, né, além da coragem e da fé, né, eles agora tinham armas de fogo para combater. Em janeiro de 1897, uma outra expedição policial rumo a Canudos. Ela vai para Canudos novamente, e ela é comandada aí pelo major Febrônio de Brito.
Essa expedição contava com 250 policiais, entre policiais e soldados do Exército Brasileiro, né, das Forças da Bahia. E dessa vez, os jagunços que já estavam armados, os jagunços do conselheiro, já estavam armados com armas de fogo, né? Eles entram em combate com a polícia e eles acabam resistindo, e eles derrotam essa força policial militar que foi aí, né, fazer uma expedição de ataque a Belo Monte. Ela deu uma baixa de quase metade dos policiais que foram. Isso gerou uma consternação no país inteiro, virou notícia no país inteiro. E foi uma derrocada da polícia, foi uma derrocada da força do exército, né? E aí o que acontece? O presidente Prudente de Moraes, que era o presidente na época, vendo aquilo, e ele começa a buscar apoio na população, né, para combater os conselheiristas. O que ele fala? Ele começa a falar que o Antônio Conselheiro, ele é um líder revolucionário, tá? Ele é um revolucionário, e que ele está juntando um exército para invadir a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro na época, destituir aí a República, né, e instituir novamente a monarquia. Então que ele era um rebelde, né, um revolucionário, e que botava aí a República Brasileira em risco. Então ele consegue o apoio aí da população em si, né? Consegue o apoio do exército por causa dessa pintura. Na verdade, como eu falei, o conselheiro era mesmo contra a República. Mas não tinha que nada que ver. O conselheiro estava vivendo feliz com os seus conselheiristas na cidade, né? Que estava crescendo, virando um grande polo de produção de couro, de produção de cereal, etc e tal. E aí o que acontece? Então, nesse mesmo ano, em março de 1897, uma terceira expedição, né, marcha para Canudos novamente. Essa expedição agora é organizada pelo próprio governo federal, né? O Prudente de Moraes se organiza. E ela é liderada pelo coronel Antônio Moreira César, famoso corta-cabeças. Essa expedição contava com 1.300 homens e 6 canhões. Essa expedição ficou famosa com: hoje vamos almoçar em Canudos. E a gente vai conquistar Canudos sem dar um tiro. A gente vai conquistar Canudos na baioneta. Palavras do coronel Moreira César, do corta-cabeças, que era um grande coronel, tinha um destaque muito grande no exército, mas tinha uma arrogância, uma prepotência muito grande. Então eles marcharam com 1.300 homens, 6 canhões. E essa expedição, ao decorrer do caminho até chegar a Canudos, ela começou sendo enfraquecida pelos ataques que os próprios jagunços conselheiristas, né, acometeram ao longo do caminho. E aí o que aconteceu? Uma derrota terrível nas marchas de Canudos, nas margens de Belo Monte, né? E uma derrota terrível, um conflito terrível. O exército perdeu, esses 1.300 homens perderam, né, a batalha contra o povo de Canudos, né? E o Moreira César morreu, tá? O corta-cabeças morre nessa batalha e o exército, né? O exército recua, tá certo? Em abril de 1897, de novo, o ministro da Guerra, Carlos Machado Bittencourt, em pessoa, comandou uma nova expedição. Essa expedição aí foram com 10 mil homens, 10 canhões e um canhão que pesava mais de 2 toneladas. Esse canhão foi apelidado de Matadeira. E essa expedição foi a expedição que conseguiu vencer, né, o povo da cidade de Canudos. É interessante porque é o seguinte: eles fizeram um cerco, tá? Ele fez o cerco à cidade, fez linhas de suprimento e abastecimento para as tropas e fechou as linhas de suprimento ao povoado. Então o povo começou a ficar sem comida do povoado, né? E foram feitos, né, várias, né, interferências aí, vários ataques a Belo Monte, né? E nesses ataques aí que foram entre junho e setembro deste mesmo ano, esses ataques levaram a baixa de mais de 1.000 soldados, tá certo? Em setembro ele fechou mais o cerco, ele apertou o cerco, fez um ataque mais forte ao povoado. E neste meio tempo, o Antônio Conselheiro morreu. O Antônio Conselheiro morreu por complicações de saúde. Por causa da guerra, o Antônio Conselheiro, por causa da guerra que estava acontecendo em Canudos, e para
penitência pessoal, o Antônio Conselheiro fez um jejum muito pesado, de muitos dias, né? Então ele tem uma complicação de saúde por causa desse jejum e acaba falecendo. O conselheiro morreu, a cidade ruiu. É interessante porque tem uma frase do conselheiro que ele falou que ele seguraria, que a cidade sofreria 4 ataques e que desses 4 ataques, 3 ele seguraria. 4 estavam nas mãos de Deus. Os 3 primeiros ataques, o conselheiro conseguiu segurar e a cidade segurou com o conselheiro vivo. Quando o conselheiro morreu e sofreu o 4º ataque, a cidade de Belo Monte sofreu o 4º ataque, a cidade não resistiu. A fé abala, o povo já estava cansado, muito tempo de ataque. Então o povo não resiste. Foram mortos nesse ataque quase 25 mil moradores de Belo Monte. O povoado foi todo incendiado. Algumas mulheres e crianças viraram espólios de guerra. Os homens foram todos mortos e degolados. A gente está falando aí de 25 mil pessoas mortas. Se a gente contar o que morreu dos soldados, a gente está chegando aí num número exorbitante, quase 30 mil pessoas mortas durante todo esse conflito de Canudos. O corpo do conselheiro já tinha sido enterrado quando eles invadiram Canudos. O corpo do conselheiro foi desenterrado, cortaram a cabeça do conselheiro e a cabeça foi levada para Salvador, onde o médico Nina Rodrigues fez os exames da cabeça do conselheiro para saber se ele era doido, psicopata, uma loucura que tinha na época, né? E a cabeça ficou na faculdade, né, de medicina de Salvador até 1905. Em 1905, a faculdade foi acometida por um incêndio e a cabeça do conselheiro foi destruída, né, nesse incêndio. O Arraial de Canudos as ruínas ficaram lá estão lá até hoje. Só que em 1940, no governo de Getúlio Vargas, foi construída uma barragem que eles chamaram aí de açude de Cogobó. Foi construída aí em cima de parte do Arraial de Canudos. Então, assim, grande parte do Arraial de Canudos, do Arraial de Belo Monte do Conselheiro, hoje está debaixo d'água. Dos períodos de estiagem, a água baixa, você consegue ver algumas casas. E quando a água baixa, fatalmente você consegue ver a torre de Canudos, né? A torre da igreja do Conselheiro. Existe um museu lá hoje no local, você consegue ir lá ver os pontos onde o Corta-Cabeças morreu e uma outra parte da vila que ficou preservada. Bom, moçada, isso aí é uma história, é uma mancha na história do Brasil, mas ela tem que ser contada pra gente poder aprender e ver sobre essa opressão. Muito legal aí a filha do meu baterista ter se interessado. Espero que vocês gostem desse vídeo. Quem quiser saber mais, tá aqui, ó, um livro do Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha foi jornalista e ele teve lá, ele teve na Guerra de Canudos, ele acompanhou a Guerra de Canudos de perto. Ele era um jornalista que, de in loco, né, na guerra, e que reportava aí para os jornais a Guerra de Canudos, né? E depois escreveu esse livro, né? Essa triste página da nossa história, na qual o próprio Euclides da Cunha chamou de crime no sentido literal da palavra. Tá aqui a sugestão do livro, Sertões, do Euclides da Cunha. É um livro extremamente importante para quem quer saber da história do Brasil, do começo da República, e para quem quer saber da história do Nordeste, beleza? Tá aí minha sugestão de livro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se gostarem, comentem aqui embaixo que vocês gostaram. Não deixem de se inscrever no canal. Não deixem de dar o joinha pra gente. Não deixem de dar o like pra gente. Ativa o sininho. Comentem aí se sabiam da história de Canudos, se não sabiam. Tem um filme muito interessante feito aí pela Rede Globo, né? Tem um filme muito interessante chamado Canudos. O José Vil, que faz o papel do conselheiro. Esse filme é espetacular, tá bom? Quiser assistir. Ele é um romance, né? Que tem o pano de fundo da Guerra de Canudos. Mas é um filme muito bom, tá certo? Né? Fazendo as palavras do Antônio Conselheiro, o sertão vai virar mar. E verdadeiramente o Arraial de Belo Monte virou mar, que hoje tá debaixo d'água. Se gostarem, não deixem de curtir aí. Se inscrevam no canal, beleza? Comentem aí embaixo. E dá um joinha pra gente, moçada. Vocês não pagam nada, é de graça. E ajuda a gente aí a estar trazendo esses vídeos, fazendo pesquisas, comprando livros, tá? Que a gente possa trazer aí mais cultura, mais informação, mais história e mais conteúdo divertido pra vocês. Beleza, moçada? Tamo junto e até a próxima!